Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de estudos sobre a Bíblia Sagrada. Este vídeo deve ser um dos últimos deste ano de 2020 e nós estamos utilizando para os nossos estudos este livro aqui, 40 questões para se interpretar a Bíblia. Se você não está acompanhando a série, eu convido você a acompanhá-la. Veja os vídeos anteriores que nós tratamos desse assunto, porque vai complementar os seus estudos sobre esse tema que é importantíssimo, que é a Bíblia Sagrada. Então nós já terminamos a primeira parte deste livro, que tratou de texto, cânon e tradução, e agora nós estamos na parte 2, que aborda a Bíblia de uma maneira geral. Se Deus nos permitir, logo em breve nós falaremos a respeito da parte 3 e da parte 4 do livro. O tema de hoje é como a Bíblia foi interpretada no decorrer da história da Igreja. Esse tema ele é muito importante, ele é muito amplo também, e por esse motivo a gente dividiu ele em duas partes. Então a primeira parte será postada agora e a segunda parte, se Deus permitir, no próximo domingo. Isso para que o vídeo não ficasse muito longo. E mesmo assim, nós ainda demos uma enxugada, então não vai ter todos os detalhes possíveis, porque o assunto realmente ele é muito grande, ele é muito complexo. Mas eu espero que ele te dê pelo menos um panorama da história de como os antigos interpretavam as Sagradas Escrituras. A primeira pergunta que eu te faço então é a seguinte: qual a importância da história? E para que saber como os antigos interpretavam as Sagradas Escrituras? Já é muito popular o conceito de que aqueles que não podem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. E isso fatalmente levará as pessoas a cometerem os mesmos erros que os antepassados cometeram. Então, estudar história ela é importantíssima, principalmente por dois motivos. Primeiro, evitar que nós cometamos os mesmos erros que os anteriores cometeram e reforçar as coisas corretas que os outros fizeram para que nós as repitamos. Então o vídeo de hoje fará com que a gente entenda como, no decorrer dos séculos, os cristãos interpretaram a Bíblia, o que podemos aprender das abordagens deles e quais erros que eles cometeram que nós devemos ficar atentos para não cometê-los novamente. Então, o primeiro ponto que nós trataremos é o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Como eu disse no começo, que nós não trataríamos de todos os detalhes, a gente não vai tratar em como os autores mais novos do Antigo Testamento faziam para interpretar os escritos mais antigos. Quando você pega o Antigo Testamento, ele tem um período. Você tem o Pentateuco primeiro, você tem uma longa linha aqui de autores que foram escrevendo. E esses autores posteriores, eles interpretavam os escritos anteriores. A gente não vai entrar em detalhes em como eles faziam isso, porque quando nós analisamos os autores do Novo Testamento e como eles interpretavam o Antigo Testamento de uma forma geral, a ideia é a mesma. Então pensem que os autores mais modernos, por assim dizer, do Antigo Testamento, eles interpretavam os escritos antigos, por exemplo, o Pentateuco, da mesma maneira que os autores do Novo faziam para interpretar o Antigo Testamento de uma forma geral. Então, quando os autores do Novo Testamento, eles citavam o Antigo Testamento, você tem que entender que tinham algumas características que são importantes e que devem ser observadas e utilizadas por nós hoje. Por exemplo, quando eles faziam essa citação do Antigo Testamento, os autores do Novo consideravam a palavra de Deus inspirada e inerrante. Por exemplo, 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo diz assim para o seu pupilo Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Lembre-se que quando o apóstolo Paulo estava escrevendo a Timóteo, ele colocou ali toda a escritura e nisso ele engloba todo o Antigo Testamento também, junto, lógico, com o Novo Testamento que já estava terminando de ser compilado. E também nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, Jesus dizendo: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam ou dão testemunho de mim.
Jesus Cristo falando. Então perceba que aqui Jesus, quando ele falou examinais as Escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento, porque quando ele disse isso, o Novo Testamento ainda não estava pronto. Então vocês percebam aqui a inspiração e a inerrância, pois se o Antigo Testamento não fosse inerrante, ele não poderia testificar de Jesus Cristo, afinal haveria erros ali. Então, a primeira observação importante que nós temos que ter com relação à interpretação da Bíblia é que ela é inspirada e inerrante. Segundo ponto que os autores do Novo Testamento utilizavam ao citar o Antigo Testamento é que eles respeitavam os contextos das passagens, eles não inventavam nada. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 40, Jesus vai dizer: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então você perceba que o contexto ele foi mantido. Qual o contexto? Jonas foi jogado no mar, o peixe o engoliu, passou 3 dias e 3 noites e foi vomitado na terra. Então aqui você não vê Jesus Cristo tirando do contexto e dando uma interpretação que não tenha nada a ver. Não, pelo contrário. Ele mantém a passagem dentro do seu contexto original. E isso nós também temos que utilizá-la hoje. Nós não podemos pegar um texto bíblico que tinha um contexto específico e adulterar esse contexto para que essa passagem se enquadre num contexto atual. O terceiro ponto. Os autores do Novo Testamento eles empregaram o Antigo Testamento de maneira tipológica e messiânica. O que isso quer dizer? Eles viam a revelação anterior como prenunciadora, alcançando sua realização culminante na vinda do Messias, Jesus. Tenho aqui 2 exemplos para facilitar o entendimento. Vejam Oséias, capítulo 11, versículo 1, que diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Oséias está lá no Antigo Testamento. Depois de muitos anos, de Oséias até Mateus, nós temos essa passagem, Mateus 2,15, que diz: e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então percebam que os autores do Novo Testamento, eles viam o Antigo Testamento de uma forma tipológica. O que isso quer dizer? É um tipo, é um pré-anúncio do que virá no futuro. Então, quando o profeta Oséias falou que do Egito chamei o meu filho, o autor do Novo Testamento ele está utilizando a ideia para falar que esse filho é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, quando nasceu, ele foi para o Egito e depois ele voltou. Então é interessante a gente observar como essa tipologia e esse anúncio redundaria em Jesus Cristo. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, ele pré-anunciava Jesus Cristo. Mas nós temos que tomar um cuidado com relação a isso, que é para não tentar ficar achando significados obscuros em passagens do Antigo Testamento. Nós falaremos um pouco mais disso quando nós entrarmos no tema alegoria. Continuando, os autores do Novo Testamento, eles não usaram o Antigo Testamento de maneira alegórica. O que isso significa? A alegoria ela é um gênero literário que atribui significado simbólico a detalhes textuais. A alegoria é você, por exemplo, pegar um número e tentar descobrir um significado específico para aquele número. Por exemplo, Deus criou a Terra em 6 dias. Aí a pessoa que faz uma interpretação alegórica, ela pega esses 6 e tenta descobrir um significado místico para esses 6, mesmo não tendo base bíblica nenhuma. Então a gente tem que tomar cuidado, porque os autores do Novo Testamento eles não utilizavam o Antigo Testamento de maneira alegórica. Porém, há exceções. Nós falaremos dessas exceções mais para frente. Mas entendam isso. Eles não tentavam descobrir significados obscuros em cada detalhe do Antigo Testamento. Uma das exceções que eu acabei de falar está em Gálatas, capítulo 4, versículo 24. Paulo diz o seguinte, quando ele se refere a Sara e Agar: estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. E aí, quando Paulo fala a respeito disso, ele deixa muito claro que são alegorias. Mas temos que lembrar que Paulo, primeiramente, ele era inspirado.
Ele podia fazer isso, afinal, Deus estava o utilizando para transmitir a sua mensagem. O que não pode acontecer é nós, hoje, pegarmos um texto do Antigo Testamento onde o autor quis dizer A e nós interpretarmos como se fosse B. Esse é o primeiro ponto. Paulo ele era inspirado e tinha autoridade para fazer isso. Segundo ponto, Paulo não viajou, não tirou significado que não tem nada a ver. Ele colocou Sara e Agar como sendo alegorias de duas alianças. É isso que ele fez. Então Paulo não viajou na interpretação, como nós veremos alguns exemplos mais para frente. Você vai ver que tem uma diferença absurda da alegoria que Paulo utilizou para os autores que nós veremos mais para frente. Vamos falar um pouco a respeito do surgimento da interpretação alegórica ali entre o ano 100 e o ano 500 depois de Cristo. É claro que essa data não é fixa, nós encontramos alegorias anteriores a isso, mas é importante nós dizermos que pouco depois do período do Novo Testamento, essa interpretação alegórica, ela se expandiu. Ela cresceu, ela se espalhou pelo mundo afora. Como nós já dissemos anteriormente, a alegoria ela é um gênero literário que atribui significado simbólico a detalhes textuais. Olha esse exemplo aqui. Um autor foi falar a respeito de Apocalipse. E ele pegou as imagens que João utilizou no Apocalipse, no livro de Apocalipse, para falar que aquelas imagens representavam os helicópteros dos Estados Unidos. Então vocês percebam ali na imagem, no canto direito, e esse autor ele utilizava os detalhes do helicóptero para falar que tinha a ver com o escrito de João. Então ali nós vemos lá no começo rosto de homem, que no caso seria o piloto, cabelos de mulher seriam as hélices do helicóptero, a cauda de escorpião seria ali a parte do rabo do helicóptero, dentes como os dentes de leão seriam aquela marcação ali na frente do helicóptero e tudo mais. Então você perceba que isso não tem nada a ver. Por quê? Se tivesse esse significado, João escreveu por volta do ano 90 depois de Cristo. Vamos arredondar, no ano 100 depois de Cristo. Então será que esse significado ficaria obscuro até a data de hoje, a data recente, quando foi construído esses helicópteros americanos? É claro que não. Quando João escreveu o seu livro, aqueles símbolos que ele utilizou tinham significado para os destinatários da carta dele. Então não era coisa obscura que passaria 2000 anos para aí sim ter um significado, não. Aquilo teve significado na época que João escreveu, teve significado na época dos pais da igreja, tiveram significado na Idade Média, na Idade Moderna e hoje em dia. Então não viaja, não tenta descobrir símbolos, porque afinal se você começar a fazer isso, você vai estar pregando outra Bíblia e não o que Deus quis que você soubesse, não aquilo que ele revelou nas Sagradas Escrituras. Então, para que fique claro, a alegoria, quando ela não é a intenção do autor, mas é empregada como método interpretativo pelo leitor, o resultado pode ser uma deturpação perigosa do significado. Então, quando o autor está escrevendo e ele diz, ou ele tem a intenção de falar que aquilo é uma alegoria, isso é uma coisa. Agora, você, como leitor, está lendo às vezes um texto que é literal e você tratar como alegoria, você vai causar uma deturpação para o texto. Isso é perigosíssimo. É daí que surgem as diversas heresias que nós temos por aí. Então, por que os cristãos primitivos eles se tornaram vítimas de um abuso hermenêutico de alegoria? Ou seja, por que os cristãos primitivos foram engolidos por essa interpretação alegórica e que fez tanto mal para a igreja? Primeiro, a presença limitada de alegoria na própria Bíblia. Como a Bíblia tem poucas alegorias, os pais da igreja quiseram utilizar alegoria em tudo. Então acabaram importando em todos os textos as questões alegóricas e acabaram sendo contaminados por essa questão. Por exemplo, nós temos alegoria no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo de 1 a 20. Nós temos alegoria em Gálatas 4, 24. Então, Jesus e Paulo eles usaram alegorias. A parábola do semeador, por exemplo, é uma alegoria. Porém, onde eles tensionaram utilizá-la, ou seja, onde havia a intenção de usar a alegoria, nós devemos respeitar.
Isso é interpretar o texto com fidelidade. Se nós interpretarmos literalmente uma alegoria, aí a gente vai estar deturpando o texto. Então o problema é essa interpretação ilegítima da alegoria. Então que fique claro, alegorias na Bíblia existem. Quando era a intenção do autor, a gente interpreta como sendo algo alegórico. Agora, pegar texto literal e transformá-lo em alegoria, aí não. Segundo motivo pelos quais os cristãos primitivos se tornaram vítima do abuso da alegoria. Porque nós gostamos do que é secreto ou conspirativo. Veja como é popular o Código da Vinci, que é um livro, depois se tornou um filme. Eles falam de significados obscuros nas Sagradas Escrituras. Bombou! Todo mundo quis assistir o filme, todo mundo quis comprar o livro, porque as pessoas têm essa curiosidade. E aí as pessoas, quando vão interpretar a Bíblia, acabam trazendo essa curiosidade também, e isso é um perigo. Mas quando a gente fala a respeito do secreto e do conspirativo, às vezes você vai se perguntar, mas a Bíblia não tem mistérios? Não há mistérios de Deus escrito na Bíblia? Como é que a gente trata dessa questão dos mistérios, dessa questão do secreto, do conspirativo? É simples. A Bíblia tem diversos exemplos de que esses mistérios na Bíblia são revelados por meio da proclamação inequívoca dos apóstolos. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 2,7, Paulo diz o seguinte: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, o mistério que anteriormente estava oculto passa a ser revelado com a pregação do evangelho pelos apóstolos. Aí você vê em Colossenses 1,26, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Então, o que era secreto passou a ser descoberto. Então, nós vemos aqui que os apóstolos começaram a desocultar, lógico que através do Espírito Santo que estava desvendando esses mistérios, e nada tirado da cabeça da própria pessoa. A terceira causa para que os cristãos primitivos fossem engolidos por essa alegoria é que elas eram utilizadas para interpretar textos religiosos difíceis no mundo greco-romano, como as justificativas para os atos imorais dos deuses greco-romanos. Com certeza você já viu algum filme que mostra os deuses romanos ou gregos, e você vai perceber que eles eram falíveis e até demais. Eles traíam, eles matavam, eles eram orgulhosos, eles eram invejosos, e muitos escritos dos deuses greco-romanos, as pessoas daquela época elas utilizavam a alegoria para tentar mostrar um significado mais honroso para aqueles atos desastrosos que os deuses grego-romanos faziam. Então, muitos cristãos primitivos, eles pegavam algumas passagens da Bíblia difíceis de explicar e eles alegorizavam para que ficasse mais palatável. Eu vou dar um exemplo aqui, na verdade 2 exemplos de alegoria para que você tenha uma noção do que é isso que eu estou dizendo. O primeiro exemplo é de Filo de Alexandria, que viveu do ano 20 a.C. até o ano 50 depois de Cristo. Ele, interpretando Gênesis, disse o seguinte, ali você tem o texto de Gênesis, capítulo 2, versículos 8 a 14. É claro que eu dei uma enxugada, você pode ler na sua Bíblia, mas eu quero te chamar a atenção para o seguinte, para os nomes dos rios. Nessa passagem vai dizer que saía um rio do Éden, o jardim do Éden, para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Então você tinha o primeiro braço do rio ali que saía do Éden, que chamava-se Pison, o segundo rio chamava-se Gion, o nome do terceiro rio chamava-se Tigre e o quarto chamava-se Eufrates. E aí, milagrosamente ou misteriosamente, a gente não sabe como é que Filo tirou essas informações, ele interpretou da seguinte maneira o nome dos rios. Gion como sendo coragem, Tigre, temperança, Eufrates, justiça e Pison, mudança na boca. Qual foi a conclusão dele? Que essa passagem da Bíblia queria dizer o seguinte:
A insensatez é destruída pela mudança na boca, que é o falar com prudência. Então ele conseguiu tirar um significado do texto que não tem nada a ver. É claro que nós devemos falar com prudência. No decorrer da Bíblia você vai ter escritos específicos sobre isso. Mas você percebe que ele pegou uma passagem que não tem nada a ver do nome de rio e tirou esse ensino. E é claro que isso é perigoso, porque ele está falando o que ele entendeu e não o que a Bíblia diz. A Bíblia simplesmente descreve algo. Descreve que o rio se dividia em 4 e esses rios tinham nomes. Simples assim. Outro exemplo bom aqui é o de Orígenes, que viveu do ano 185 a 254 depois de Cristo, com relação à passagem do bom samaritano. Se você não se recorda da passagem do bom samaritano, leia depois na sua Bíblia, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Mas eu vou te dar aqui uma relembrada, mas antes, quando você for ler lá, você tem que ler um pouco antes para conseguir entender a parábola do bom samaritano. Por quê? Você percebe que lá em Lucas 10, 25, vai dizer assim a palavra de Deus. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então percebam o contexto. Percebam o contexto que vai gerar a parábola do bom samaritano. Lá em Lucas 10, 29, vai dizer o seguinte: Ele, porém, querendo justificar-se, é o mesmo intérprete da lei, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então você estava tendo aquela discussão entre Jesus e o intérprete da lei. O intérprete da lei querendo botar Jesus à prova, Jesus ensinando ele e tudo mais, e até que chegou nesse problema aqui. Quem é o meu próximo? Isso foi o que o intérprete da lei perguntou a Jesus. E aí sim, Jesus vai responder para ele quem era o próximo dele. E para isso, Jesus utiliza a parábola do bom samaritano. Então nós temos aqui a parábola. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes, aqui já a parábola termina e aí Jesus pergunta para o intérprete da lei: qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Então veja, Jesus utilizou essa parábola simplesmente para mostrar para aquele intérprete da lei que o próximo era aquele que se compadeceu da pessoa que havia sido maltratada pelos assaltantes. Só isso. Só isso. É isso que Jesus disse. É isso que o intérprete da lei entendeu e é isso que Deus revela a nós. Isso. E apenas isso. Porém, quando Orígenes foi interpretar essa passagem, ele começou a alegorizar, ou seja, tirar significados obscuros de cada detalhe da passagem. Então, quando Orígenes foi interpretar isso, ele disse que o homem que desceu de Jerusalém para Jericó representa Adão. Agora você não me pergunte de onde ele tirou isso. Lógico que eu sei da cabeça dele, mas fonte não tem, é da cabeça dele. Então ele fala: o homem que desceu de Jerusalém para Jericó representa Adão. Jerusalém representa o paraíso. Jericó, o mundo. Os ladrões representam as forças malignas. O sacerdote e o levita representam o sacrifício, a lei e os profetas que não podem salvar o homem. O bom samaritano representa Jesus. O azeite representa o conforto e o vinho, uma indicação do sangue de Jesus derramado na cruz.
Quando o bom samaritano levanta um homem caído, essa interpretação diz que isso é uma figura do novo nascimento. O animal que carrega o homem é o evangelista. A hospedaria representa a igreja. O hospedeiro representa o pastor. As duas moedas deixadas pelo bom samaritano representam os dois sacramentos, ceia e batismo. A promessa do bom samaritano dizendo que voltaria representa a promessa da segunda vinda de Cristo. Aqui termina essa interpretação, que às vezes para um livro de ficção seria até bonitinho. Agora para a Bíblia Sagrada não. É perigosíssimo você tirar significado da Bíblia que não existe. É perigoso. Pode ser que você tire um ensinamento que a própria Bíblia por inteiro corrobora. Porém, pode ser que você tire ensinamentos da sua própria cabeça. E isso é perigoso. Então, a alegoria, o intérprete dá ao texto um significado que o autor inspirado não tensionava. Jesus não tinha intenção nenhuma de falar para aquele intérprete da lei que, por exemplo, as duas moedas significavam a ceia e o batismo. Mesmo porque o intérprete da lei não entenderia nada, porque Jesus não explicou o que significaria isso. Jesus apenas mostrou para ele que aquilo era referente ao próximo, quem é o seu próximo. Simples assim. Então a alegoria, embora ela tenha predominado na igreja primitiva, sempre houve quem defendesse a interpretação literal do texto bíblico, respeitando a intenção dos autores inspirados. Por exemplo, nós temos Luciano, nós temos Diodoro de Tarso, nós temos João Crisóstomo, nós temos Teodoro de Mopsuestia, nós temos Teodoreto, etc. Então você sempre teve pessoas defendendo a interpretação literal das Sagradas Escrituras. E aí, no decorrer da história, nós observamos que para que os hereges não reivindicassem validade para suas interpretações não ortodoxas e infundadas, ou seja, essas interpretações alegóricas que viajam na batatinha, foram criadas regras de fé, que são os resumos aceito e reconhecido de doutrina cristã ortodoxa. Então nós observamos aí a criação das regras de fé, nós vemos aí a criação dos credos, nós vemos aí essas criações que buscavam ali fechar o conjunto ali para que você não começasse a achar significados absurdos para o texto bíblico. Porque mesmo o texto mais claro que tem, se você quiser achar um significado obscuro, você acha. Se você quiser pegar o versículo de Jesus lá, Jesus chorou, só tem isso o versículo, Jesus chorou, você acha significado absurdo para aquilo lá. Você começa a dar significado para a lágrima, por que Jesus chorou, e começa a viajar na maionese. Isso é complicado e é perigoso. Para encerrarmos, vamos falar um pouco a respeito dos níveis de significado de um texto bíblico, porque com o passar do tempo, essa questão da alegoria, ela acabou sendo vista como a forma mais nobre e santa de se interpretar o texto bíblico. Nós vemos isto, por exemplo, com Orígenes, que ele dizia que como uma pessoa ela é tripartite, ou seja, a pessoa tem corpo, alma e espírito, ele afirmou que o texto também, qualquer texto bíblico, ele também possuía 3 significados. E quais eram esses significados? O corpo, significado literal do texto. A alma, significado moral, o ensino ético do texto. E por fim, o espírito, que era o significado espiritual ou alegórico do texto. Naquela época, o significado alegórico chegou a ser visto por alguns como o mais elevado da passagem. Então, só aquelas pessoas muito cheias do espírito poderiam interpretar alegoricamente, ou dar o significado alegórico do texto. E aí o texto, como ele tinha os 3 significados, havia uma escadinha entre o texto literal, a parte moral e a parte superior, que era o significado espiritual do texto, o significado alegórico, como sendo ali o significado a ser alcançado e tudo mais. Então qual é a conclusão que nós chegamos de tudo que foi falado aqui? Primeiro, da importância de se estudar história, principalmente para não repetir os mesmos erros dos antepassados, por exemplo, essa interpretação alegórica, e também para que nós repitamos as coisas boas que os intérpretes antigos faziam. Por exemplo, a interpretação literal do texto bíblico, o respeito ao contexto do texto, enfim, tudo o que utilizaram de bom nós devemos repetir. Isso espero que tenha ficado muito bem claro nessa questão. E por fim, que nós tomemos muito cuidado com interpretação alegórica. Fuja de quem te dá significado que não tem nada a ver com o texto sagrado.
O texto sagrado está aí, leia, você vai ver, vai perceber o sentido literal. Não queira inventar moda, inventar significado para número, para passagens igual essa do bom samaritano, nem nada disso. Fuja dessas questões. Se ficou alguma dúvida a respeito disso, mande aí nos comentários. No próximo vídeo a gente vai complementar esses estudos. Nós falaremos, por exemplo, do significado quádruplo da escritura, que surgiu um pouco depois desse período aí que nós tratamos, e mais algumas coisas com relação a isso, beleza? Então que Deus abençoe a sua vida, te dê muita graça nessa semana que se inicia. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.